É possível fazer modulação hormonal? Existe realmente como a gente modular os nossos hormônios? Hoje em dia tem se falado muito a respeito disso, né? Muitas pessoas vêm no consultório querendo modular os seus hormônios, querendo, eu queria deixar os meus hormônios ótimos, queria deixar a minha testosterona ótima, meu hormônio da tireoide ótimo. Será que é possível a gente definir aquilo que é bom para o nosso corpo? Então vamos entender como é que o nosso corpo funciona em relação aos hormônios. Os nossos hormônios, eles são essenciais para a nossa sobrevivência e eles fazem diversas funções. Eles são partículas muito pequenininhas produzidas em glândulas, né? Cada um na sua glândula. Eles vão atuar no corpo inteiro, em vários locais, através do que a gente chama de receptores, que são como se fossem portinhas nos órgãos para receber esse hormônio. Tem portinha lá no bulbo do cabelo, tem portinha na pele, tem portinha no coração, portinha na gordura, no músculo, no fígado. Todos os vasos, todos os órgãos vão ter essas portinhas para receber esses hormônios. E como que isso funciona, né? As pessoas, elas vão ter, então, portinhas e cada pessoa vai ter um tanto de portinhas. É como se cada um tivesse uma sensibilidade e uma necessidade de hormônios determinada, diferente. E a gente nasce, né, geneticamente com determinadas predisposições. Então, as pessoas vão ter quantidades de receptores nos órgãos diferentes. Assim, pode ser que uma pessoa tenha mais receptores para um hormônio num local do que outra pessoa. Então, ela tem mais hormônios, por exemplo, mais receptores de hormônio, por exemplo, na pele, mais receptores de hormônios no músculo. E isso vai fazer com que hajam diferenças individuais de resposta desses hormônios. Assim, quando a gente pensa, eu quero que o meu hormônio fique maior para eu ter uma resposta determinada, isso não significa que vai acontecer isso com você. E também não significa que uma pessoa que tenha um hormônio maior que o seu, por exemplo, que é fácil de entender, que a testosterona, se você tem mais testosterona do que a outra pessoa, isso não significa que você vai ter um resultado melhor, por exemplo, de ganhar músculo do que a outra pessoa, porque ela pode ter mais receptores musculares do que você, além da questão de como que é o comportamento e o ambiente. A gente sabe que há uma influência também nessa questão de receptores, nessa quantidade de hormônio, do próprio ambiente. Desde quando a gente nasce, existe uma influência que a gente chama de epigenética, que vai lá desde antes de nascer, lá na barriga da mãe, que vai influenciar na expressão dos nossos genes. Isso pode modificar a nossa resposta hormonal, a quantidade de receptores, o que a gente faz ao longo da vida e também fatores externos, como, por exemplo, condições de saúde, nossa alimentação, se a gente está acima do peso, está com obesidade, está com diabetes. Tudo isso vai influenciar na resposta desses receptores, se eles vão funcionar bem ou não também. E também na quantidade de hormônio que nós vamos produzir. Assim, as pessoas, elas têm realmente uma variação grande, né? E por isso que quando a gente pega uma avaliação de um exame, a gente vê que ele tem uma variação de normalidade, uma faixa de normalidade que é grande. Ele pode variar, por exemplo, se você pegar a testosterona no homem, né? O nível ótimo seria, que a gente fala aqui, entre 300, 350 até 800, por exemplo. Isso varia de laboratório para laboratório a dosagem. Mas, então, quer dizer que tem uma faixa de normalidade, que eles avaliam essa faixa, tanto pela sensibilidade dessa forma de avaliar esse hormônio, porque a gente sabe que tem limitações para você fazer essa quantificação no sangue, já que os hormônios são muito pequenininhos, não é tão fácil assim de a gente simplesmente pegar, olhar o sangue e achar esses hormônios. Aí são testes específicos que são feitos para avaliar isso. Nem sempre é possível fazer uma precisão tão grande, né? Por exemplo, se a gente não consegue precisar quanto de testosterona que uma mulher tem, porque as mulheres têm pouca, né? Então os testes não conseguem, por exemplo, detectar essas quantidades muito pequenas com precisão, mas
mesmo assim, eles perceberam que na população geral existe uma faixa de normalidade. Eles pegaram várias pessoas, vai vendo quanto que seria a média normal dessas pessoas. Então, quando a gente vai fazer uma análise de um paciente, a gente tem ali a faixa de normalidade, que pode ser. Então o paciente vai ter, às vezes, um nível um pouquinho mais baixo que o outro, mas está dentro dessa faixa normal. Ai, mas eu queria ter o nível da outra pessoa. Não dá para fazer isso? Não dá para mudar o meu hormônio e ficar igual a outra pessoa? E aí a gente pensa o seguinte: se o seu corpo tem aquele nível e você não está doente, você não está com uma condição de saúde, ele tem aquele nível, é aquele nível que ele se harmoniza. Então a gente não consegue fazer com que o nosso corpo seja mais sábio do que ele. Ele sabe melhor como é o nível que vai deixá-lo em equilíbrio. E quando a gente tenta interferir nesse hormônio, nós vamos desequilibrar esse hormônio. Então, para que serve, por exemplo, a reposição hormonal? A gente vai repor um hormônio que está faltando. Por exemplo, quando a gente pega o hormônio da tireoide, se a pessoa tirou a tireoide, ela vai precisar repor aquele hormônio que ela não tem. E o hormônio da tireoide é um hormônio essencial à vida. Então, se você não produz nenhum hormônio da tireoide, você não vai sobreviver. Então, a gente vai precisar repor esse hormônio. Claro que por um certo tempo até sobrevive, mas depois de um tempo isso pode levar a complicações. Então, nesse caso, a pessoa não produz nenhum. Então, nós vamos repor esse hormônio que ela não tem até ele entrar numa faixa de equilíbrio, que vai variar de pessoa para pessoa por fatores vários. Por exemplo, a idade, isso vai modificar o tanto que a gente vai repor, o peso da pessoa, a resposta que ela vai ter, a sensibilidade do organismo dela, a absorção, o tanto que fica o hormônio estimulante da tireoide, porque ele é um fator que vai nos mostrar se ela está em equilíbrio ou não. Então, tudo isso vai definir pra gente, e isso é individual. Não vai ser igual para todas as pessoas. A gente vai tentar deixar essa pessoa com uma reposição ali dentro de uma faixa que fique mais próximo do que seria o ideal dela. E a vantagem do hormônio da tireoide é que ele não dá efeitos colaterais se for utilizado corretamente. Então, a gente realmente precisa fazer essa reposição. Um outro exemplo que a gente precisa muito repor se a gente não tiver é a insulina. Por exemplo, se você tem o seu pâncreas para de produzir insulina, no caso do diabetes, por exemplo, tipo 1, a gente precisa repor essa insulina porque ela é essencial à vida. Sem insulina a gente vai morrer, porque ela é necessária para colocar a glicose dentro das células para que a gente possa utilizar a glicose. Então, sem ela a gente não sobrevive. Ok, então nós vamos repor essa insulina. Quanto? Cada pessoa vai precisar de um tanto, porque existe uma resposta individual, existe uma sensibilidade à insulina que é variável, tanto por fatores ambientais, fatores de doença da pessoa, mas também pela genética dessa pessoa. E a quantidade que ela come. No caso do pâncreas, né, a gente sabe que é diferente de alguns outros tipos de glândulas e hormônios. A insulina ela vai ser produzida conforme a demanda. Então, a gente não vai produzir insulina a mais do que precisa, a gente vai produzir a insulina que a gente precisa. Então, se eu vou repor de acordo com a demanda. E existe, sim, uma quantidade que a gente precisa para sobreviver, que a gente chama de insulina basal, e existe uma insulina que a gente vai utilizar de acordo com a alimentação, por exemplo. Mas, nesse caso, por exemplo, você pensa assim, mas e se eu produzo parcialmente a insulina, né? Se eu só tenho um diabetes, mas eu não tenho aí uma perda total de insulina, eu tenho um diabetes tipo 2, que precisa só de um pouquinho de insulina, ou não precisa de insulina, quando eu uso um medicamento, ou eu uso insulina, vou fazer meu pâncreas não aprender mais a produzir insulina, vou ficar dependente. Nesse caso, não, a gente sabe que na verdade, como ele produz por demanda, se eu estou poupando o seu pâncreas de produzir, porque eu estou dando um remédio que faz com que o seu corpo precise de menos insulina, por exemplo, ou se eu estou dando um pouquinho de insulina, ele vai descansar o pâncreas. O pâncreas, na verdade, ajuda ele até às vezes a regenerar uma parte, e ele consegue aí descansar e não perder aí a capacidade de produzir se ele tiver ainda uma reservinha, para que ele não perca total a capacidade de produzir insulina. Agora, quando você pega, por exemplo, a testosterona, né, que é um dos itens que as pessoas têm mais, assim, interesse e curiosidade para fazer essa modulação, né? Quando você pega um homem que tem uma testosterona normal, ele tem uma testosterona de 400, e ele é uma pessoa saudável, ele não está doente, ele não está com diabetes compensado, ele não está com nenhuma outra condição, e você vai dar hormônio para ele, o que o seu corpo vai fazer? Ele vai parar de produzir o hormônio natural, porque ele interpreta que está dando excesso de hormônio para ele. Então, você vai
criar um desequilíbrio num corpo que está equilibrado, porque ele não tem falta. E mas isso vai fazer eu ganhar músculo? Só vai fazer você ganhar músculo se você consumir uma quantidade excessiva de testosterona, porque para conseguir realmente passar daquilo que você vai ter que usar uma dose muito maior do que o seu corpo precisa. Só que isso vai entrar num desequilíbrio e vai ter os efeitos colaterais do excesso de testosterona, como, por exemplo, o aumento do risco cardíaco, trombose, alterações psiquiátricas, entre outros. Então, a gente não vai causar um benefício, sim um malefício ao paciente. Isso, né, considerando que a pessoa ainda faça exercício físico e faça uma dieta adequada. Quando a pessoa tem falta de testosterona de verdade, a gente vai ver por que ela tem falta, porque existem fatores externos, por exemplo, diabetes, está com uma infecção, ela está com uma obesidade severa, alguma coisa que pode estar atrapalhando a produção de testosterona, porque existe um equilíbrio em relação a isso. A gente pode tentar melhorar essas condições. E se a gente realmente pega uma situação que a gente vê que realmente tem falta, a gente confirma que tem falta de testosterona, a gente pode repor essa testosterona para ela ficar dentro do nível normal, mas a gente não vai colocar para ficar no nível acima do normal, fora da média. Por quê? Porque pode não ser benéfico para o paciente, e geralmente não vai ser benéfico para o paciente ele ficar com um nível acima ali dos limites normais ou mais próximo dos limites da normalidade. A gente tenta deixar no nível que fique dentro do normal apenas. Mas é perfeito? Não, claro que não. Ninguém quer ter falta de testosterona natural, até porque a testosterona, quando a gente repõe, diferentemente da tireoide, que você vai repor e tudo bem, não tem efeitos colaterais, ela pode sim ter alguns efeitos colaterais, ela tem contraindicações e sim, você não vai adquirir fertilidade com a testosterona artificial, apenas com a testosterona natural, porque infelizmente ela não estimula a produção dos espermatozoides. Assim como quando a gente precisa repor na mulher o hormônio feminino, vamos supor que ela entra numa falência ovariana prematura, né? Antes da menopausa, ela precisa de hormônio porque ela parou de produzir, a gente vai repor para ela voltar ao nível normal, mas ela não vai ter fertilidade com esse hormônio artificial. E quando a gente faz a reposição, por exemplo, que a mulher entra na menopausa, a gente tem que considerar que essa reposição não pode ser por toda a vida, porque naturalmente a mulher não tem hormônio feminino por toda a vida. Então não vai ter no benefício você dar hormônio para uma mulher de 75 anos, porque ela naturalmente, o corpo dela não foi feito para receber esse hormônio. Os benefícios da reposição hormonal feminina são para mulheres que estão no início da menopausa e não depois que já passou muitos anos da menopausa, porque naturalmente seria para reduzir esse nível hormonal. Porque os nossos hormônios, eles mudam ao longo da vida. É natural que alguns hormônios fiquem mais baixos quando a gente vai envelhecendo. A gente só vai tentar ajustar aí como médico quando está fora do equilíbrio ideal. Apenas isso. Mas o corpo sabe muito melhor que a gente quando ele está em harmonia. Então, por isso que a gente não consegue interferir na nossa natureza. E fazer essa modulação vai causar um desequilíbrio. Você vai causar uma doença aonde não tem doença. Espero que tenha dado para entender um pouquinho como isso funciona. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários que eu faço um novo vídeo. Até a próxima!